Hoje falaremos um pouco sobre a revelação de Deus através do ministério de uma das figuras mais peculiares da narrativa bíblica, João Batista. Esse é o Invisible Shots, uma série de podcasts do Invisible College com pequenas doses teológicas baseadas nas nossas principais aulas, a fim de te instigar e direcionar sobre algumas questões teológicas importantíssimas. Meu nome é Kaique Fernandes e hoje vamos continuar nosso papo sobre teologia bíblica. Mas antes, gostaria de fazer uma recomendação. Existe um livro chamado Reformai a Vossa Mente, que trata sobre a filosofia cristã de ninguém menos que Herman Doivert. O livro está disponível na The Pilgrim, que em breve irá lançar uma nova versão do aplicativo, hein? Fique ligado! Mas agora sim, vamos ao episódio de hoje. Nosso grande Gerhard Voss nos aponta algumas questões importantes a respeito de João Batista. Primeiramente, ele é um mensageiro que prepara o caminho. Ele é enviado diante da face do Senhor, algo que só poderia ser dito metaforicamente a respeito de profetas anteriores. Eles escreveram a respeito de Jesus, e João é aquele a respeito de quem estava escrito desde a antiguidade. Por meio dele, o reino havia saído da esfera do futurismo puro pertencente ao Antigo Testamento. O reino havia se tornado algo atual, cativando os pensamentos e influenciando as emoções dos homens. Ter efetuado isso foi o grande ato de João, que fez dele, entre aspas, mais do que um profeta. João não podia por si mesmo ser classificado como a nova dispensação que viria por meio da obra de Jesus. Aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Essa declaração não significa que João não era o que chamamos de salvo, nem que João estaria excluído do reino escatológico. A interpretação verdadeira é que o Batista não teria parte nos privilégios do reino que já havia chegado, que outros os teriam por meio da sua associação com Jesus. Ele continuou a levar sua vida à parte, baseada no Antigo Testamento. Isso também permite a explanação do questionamento um tanto quanto impaciente de João com relação à autenticação messiânica de Jesus. Nela, o Antigo Testamento, mais uma vez, por assim dizer, verbaliza sua impaciência sobre a demora do Messias. Mas lá, como aqui também, a impaciência está centrada em um ponto em particular: a lentidão do procedimento de Deus para a destruição do ímpio. João havia sido especificamente designado para proclamar o aspecto de juízo da crise por vir. Daí, certo desapontamento para com o procedimento de Jesus. Desse modo, a peculiaridade da resposta dada a João, com sua ênfase exclusiva nos aspectos beneficentes da obra de Jesus, é explicada. Essas não são nomeadas apenas como credenciais, mas igualmente muito mais como caracterizações. A tarefa presente de Jesus não era julgar, pelo menos não daquela maneira. O julgamento viria num período subsequente. O pertencer de João ao Antigo Testamento é demonstrado mais adiante pela parábola de Jesus sobre a questão do jejum, em Marcos 2, versículos 18 ao 22. É apropriado que os discípulos de João jejuem, porque eles não chegaram ao gozo daquela festa de casamento na qual os discípulos de Jesus são convidados. Assim, vemos que João, como precursor de Jesus, era de todos os modos um precursor do Antigo Testamento inteiro com referência a Cristo. E isso se aplica não somente por meios extremos. A subsequência real do Antigo Testamento estava recapitulada em João. Se distinguirmos os dois elementos de lei e profecia, ambos estavam claramente resumidos na mensagem: arrependei, porque o reino dos céus está próximo. Mas a relação entre os dois não é aquela de mera adição de coisas não correlacionadas. A conjunção, pois, indica que o motivo para o arrependimento está na aproximação do reino, porque ele significa para João, antes de tudo, julgamento. Assim,
O ministério de João é uma dobradiça na história da revelação, que mantém articulado o Antigo Testamento com o Novo Testamento, ao mesmo tempo em que expõe os limites do Antigo Testamento em corresponder à nova ordem das coisas inauguradas com a encarnação de Jesus. O batismo de João em geral e o batismo de Jesus por João em particular não devem ser separados. Naquele tempo e posteriormente, haviam vários círculos nos quais os ritos batismais eram praticados, mas esses todos eram sujeitos à repetição, enquanto que o batismo de João era de uma vez por todas. Seus precedentes e analogias terão de ser encontrados no Antigo Testamento, não tanto nas purificações prescritas na lei, pois todas elas requeriam repetição, mas antes, por um lado, na lavagem preparatória para a execução do Antigo Pacto, como está em Êxodo 19, dos versículos 10 e 14, e, por outro lado, no grande derramamento de água que os profetas anunciam que irá preceder a era escatológica. O verdadeiro sentido do batismo de João deve ser inferido, parcialmente, das descrições dadas nos evangelhos, parcialmente da situação geral. Marcos e Lucas nos contam que era um batismo de arrependimento para perdão de pecados. Mateus diz que ele batizava para arrependimento e que o povo foi batizado por ele confessando seus pecados. De acordo com uma declaração, no caso de Mateus, a confissão de pecado era o acompanhamento do ato, e de acordo com outra, como Marcos e Lucas, o perdão de pecados era o alvo, mas não há uma contradição real. Se o arrependimento era o resultado esperado do ato, está claro que o rito não pode ter sido uma mera peça de simbolismo, mas deve ter constituído um verdadeiro sacramento com a intenção de comunicar alguma forma de graça. E João também concorda com isso quando instrui o povo a produzir fruto digno de arrependimento. O batismo de João era especificamente prospectivo quanto à vinda iminente do julgamento e era um selo de preparação para a absolvição nesse julgamento. A ideia de batismo como um selo nesse sentido escatológico é algo que foi transferido para o batismo cristão. O batismo de João e, consequentemente, o cristão só pode ser compreendido à luz da preparação pactual, da santidade necessária daqueles que estarão diante de Deus e que, por isso, podem produzir frutos dignos do arrependimento. O batismo de Jesus foi acompanhado por dois eventos de suprema importância: a descida do Espírito Santo e a anunciação do céu sobre a filiação de Jesus e sua messianidade. No sacramento, porém, via de regra, algo real é comunicado além da segurança dada. E o mesmo aconteceu quando a voz foi sucedida pela descida do Espírito. Há, de acordo com o Novo Testamento, 3 ocasiões notáveis nas quais uma operação do Espírito em relação a Jesus aconteceu. A primeira delas foi mencionada em relação ao nascimento virginal. A segunda é esse evento no batismo. A terceira aconteceu na ressurreição do nosso Senhor e se enquadra à testa do ensino apostólico. Jesus não recebeu o Espírito, é claro, como agente de santificação, pois isso pressuporia pecaminosidade. Nem há em nenhum lugar um traço de tal função nos evangelhos. Mas ele podia, de fato, receber o Espírito como um penhor da aprovação do Pai do seu pensamento e propósito, expressos na submissão ao batismo, e como penhor do efeito que Deus conferiria a ele, quando cumprido. Há uma analogia nisso quanto ao que o selar com o Espírito significa no batismo de todo cristão, só que no caso de Jesus, ele era prospectivo. Nisso, não menos do que na totalidade do que desceu, havia uma diferença de dotação profética ordinária do Espírito. Os profetas tinham visitações do Espírito. O impacto do Espírito sobre eles era abrupto, não contínuo. No caso de Jesus, sua vida inteira estava equitativamente dirigida pelo Espírito em cada palavra e ato. O Antigo Testamento em nenhum lugar compara o Espírito como a pomba. Ele representa o Espírito como pairando, chocando sobre as águas do caos,
a fim de produzir vida da matéria-prima. Isso pode sugerir o pensamento de que o trabalho do Messias, constituído como a segunda criação, está unido com a primeira por meio dessa função do Espírito em relação com isso. Diferentemente da dotação pontual que os profetas receberam na descida do Espírito Santo sobre Jesus, nós temos, mais uma vez, a terceira pessoa da Trindade pairando sobre aquilo que produziria vida e recriaria todas as coisas debaixo do reinado de Deus.